Quero repetir de novo, porque você precisa levar para casa, para o seu coração. Isso precisa ficar estampado na sua vida. Se você não entende o amor de Deus por você, que respeita e que ama você apesar das suas fragilidades, apesar das suas limitações, você não vai entender a compaixão de Jesus, e você não vai poder viver essa compaixão. E se você entende o amor, você vive a compaixão, e se você vive a compaixão, você entende que o reino de Deus é justiça e misericórdia. E aonde então Jesus exerceu a sua misericórdia? Foi quando ele disse para ela: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a vida do pecado. Jesus decreta o seu reino de misericórdia. Jesus então manifestou amor, compaixão, misericórdia. Jesus manifestou o seu reino naquele momento. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós estamos fazendo uma série de ministrações sobre Jesus. E por que sobre Jesus? Porque a Bíblia toda, ela fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E cada vez que Paulo quer nos ensinar como nós devemos andar nesta terra, enquanto peregrinos aqui passamos, Paulo insiste conosco que nós precisamos ser semelhantes a Jesus, nós precisamos ser parecidos com Jesus. E por precisarmos ser parecidos com Ele, nós precisamos conhecê-lo profundamente. Não é assim na nossa vida? Nós, quando queremos conhecer alguém, nós começamos a observar aquela pessoa, avaliar os seus pensamentos, as suas ações. Nós começamos a medir exatamente as suas reações e ações. Nós começamos, todo o tempo estamos observando, porque nós queremos aprender. Porque essa pessoa é uma pessoa de tanto sucesso? Porque essa pessoa consegue se dar bem nos seus negócios? Porque essa pessoa consegue se dar bem no seu casamento? Porque essa pessoa é uma pessoa tão feliz, ela está sempre sorrindo? E então nós buscamos nesse processo conhecer profundamente. E é nesse sentido que eu preciso conhecer. Quando eu vou conhecer alguém, eu quero saber quais são os valores que ele ama. Quais são os valores que ele ama? E então é assim comigo, com você, para que nós possamos efetivamente conhecer a Jesus e poder desfrutar da glória dele. E qual é a glória dele? É primeiro ele agir em você, a segunda, ele agir através de você. E é sobre isso que eu quero essa noite que você entenda. O reino dele é justiça, o reino dele é misericórdia. Diga comigo: justiça. Agora vamos fazer que nem crente. Diga: o reino dele é justiça, o reino dele é misericórdia. Então eu quero participar, como que eu escrevi aqui, compartilhar com vocês um texto que eu considero maravilhoso. Cada vez que eu vou para esse texto, eu sinto de Deus cada vez mais revelação. E a Bíblia é assim: quando você lê ela com o Espírito Santo, ele se coloca entre você e a Bíblia. A Bíblia é aquele livro que fala com você. E então quando você lê hoje, você tem uma reação. Quando você lê daqui uma semana, eu vou te puxar para cá, faz a sombra de mim, né? Então, quando você lê daqui uma semana, novamente a Bíblia fala com você. E esse texto é um texto que eu amo, eu admiro. Eu conheci a característica da justiça e da misericórdia nesse texto do meu Salvador. E então eu quero compartilhar isso. O Rei do Universo, aquele que criou os céus e a terra, aquele para quem o Pai fez todas as coisas antes de nós existirmos, antes do mundo existir. E então eu quero compartilhar. Por isso eu pedi para você ficar de pé, porque é com reverência. São apenas 11 versículos, mas eu quero que você leia. E você que trouxe sua Bíblia,
Abra ela aí no livro de João, no capítulo 8. Livro de João, no capítulo 8. O texto que eu amo é: uma mulher é pega em adultério. Em outras versões está escrito: a mulher adúltera. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Você sabe, o Monte das Oliveiras fica a 800 metros de onde era o templo. Descia, subia do outro lado, estava no Monte das Oliveiras, para onde Jesus se retirava sempre para conversar com os seus 12 discípulos e também para orar. E ele volta de lá numa manhã dessas, e ele fala: mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que conheciam profundamente a lei, e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Em outras versões está escrito: vá e não voltes a pecar. Amém? Guarda a sua Bíblia aí em sua cadeira. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Deus Criador dos céus e da terra, nós sabemos que o Teu Espírito está nos visitando, e nós precisamos muito disso. Nós precisamos que o Teu Espírito sopre, toque cada vida essa noite nesse lugar, que cada um de nós nesse lugar possamos receber de Ti um toque especial. Sabe, Deus, aquele toque sobrenatural que surpreende a gente, que abre a nossa mente para o entendimento, que nos leva a um novo nível de entendimento, que nos acrescenta a fé, que nos faz entender a Tua glória, que nos faz entender a grandeza do Teu amor, e especialmente nesse caso da Tua justiça e da Tua bondade, da Tua misericórdia. Pai querido, em nome de Jesus, abre nossas mentes, abre o nosso coração, para que nós recebamos nesse lugar. Sopra nesse lugar o Teu vento do Espírito, derrama rios de água viva nesse lugar, para que cada um possa essa noite subir um pouquinho mais no seu nível de fé, e nós saiamos daqui completamente, papai, diferente daquilo que, da maneira como entramos. Às vezes entramos aqui magoados, machucados, entristecidos. Pai, alguns de nós entraram aqui porque foram forçados, convidados. Outros estão dizendo: ai, não aguento mais essa chatice das pregações. Mas eu tenho certeza, doce e amado Espírito Santo, que essa noite vai ser uma noite diferente. Vai ser, como disse o pastor Gustavo ao abrir esse culto, essa noite é um culto profético. O nosso último culto do verão mesmo, que vai aqui na praia. Nós queremos, Pai, que o Senhor, por favor, derrame Teu favor sobre nossas vidas nesse lugar, em nome de Jesus, amém. A igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Senta aí, meu amado, minha amada, escute só o que eu quero compartilhar com você. Sabe, eu preciso contextualizar isso um pouco para você, porque senão você não vai entender, como eu demorei para entender.
E por favor não me entenda mal, eu não tenho a pretensão de já ter entendido tudo. Apenas esse contexto eu passei a entender diferente quando eu li, quando eu reli, quando eu escutei. Até porque eu estou fazendo lá aquele programa lá de ler a Bíblia no ano inteiro. Então eu ponho lá o fone de ouvido, né? E como bom velho eu acordo toda madrugada. Então toda madrugada eu pego lá o meu fone de ouvido, o meu iPad, e fico vendo lá os capítulos que é para ler lá e meditando, e de repente cheguei nisso aí. Então, em primeiro lugar, eu preciso descrever para você que nós entendamos em que circunstâncias vivia esta mulher que foi apresentada, em que cultura ela estava vivendo quando ela foi apresentada como adúltera. E por que não veio ali um homem junto com ela? Por que trouxeram só aquela mulher? Você sabe, estava projetado para que viesse o Messias. 800 anos antes de Cristo já tinha sido projetado para os homens, tinha sido informado para os homens. A projeção é anterior à criação do mundo, mas a informação de Isaías, por exemplo, é de 800 anos antes de Cristo. E naquela sociedade machista, aquela mulher era comercializada através de dotes. Você comprava a mulher, você podia ter mais de uma mulher. Homens eram considerados um nível, mulheres eram consideradas outro nível, muito baixo. Mulheres eram como animais, propriedades de um senhor, que na linguagem hebraica chamava-se marido, que traduzido era Baal, que era Satanás. Era mais ou menos assim, ele agia com um poder demoníaco em cima da mulher. Então, os próprios rabinos ensinavam a não instruir as filhas quanto ao Torá. Instrua seus filhos, mas as filhas não dê tanta importância. As filhas não sabiam muito do Torá, porque os filhos, os varões, é que eram os privilegiados. No Talmud da Babilônia, por exemplo, tratado do Menahot, né? Está escrito que os rabis daquele tempo, eles ensinavam o homem que ele devia fazer 3 orações na parte da manhã. Quais eram essas 3 orações? Olha que interessante. Primeiro, muito obrigado, Senhor Yahvé, muito obrigado porque me fizeste do povo de Israel. Muito obrigado. A segunda oração é: muito obrigado que não me fizeste ignorante. E a terceira oração é: muito obrigado que não me fizeste mulher. Essa era a oração que os homens faziam diante do muro das lamentações, no templo. Era desta maneira que Jesus chegou naquela cultura. Foi nessa maneira que o Messias encontrou aquele povo machista. Foi dessa maneira que esses mestres da lei, conhecendo isso, essas pessoas todas estavam todas querendo catar aquele homem e falar: não, ele está na contramão da nossa cultura, esse cara vai nos colocar dificuldade, vamos executar ele, tira ele daqui e pronto. Ou seja, a mulher entre os judeus não era mais do que um objeto pertencente ao marido. Embora fosse obrigada a ser fiel ao marido, olha que interessante isso, o marido não tinha essa responsabilidade da fidelidade por ela. Ao contrário, até mesmo em Êxodo você vai ler que a mulher cujo marido desconfiasse, ele não precisava provar o adultério dela, ele tinha ciúmes, ele ficava enciumado, ele se colocava dentro de uma posição de acusador e levava ela para o sacerdote, e muitas vezes ela era queimada no rosto com um ferro quente, para dizer: não, essa é uma mulher que não cumpriu o princípio de mulher do lar, não se submeteu. Diante dessa cultura a coisa era mais grave. As casas eram construídas com janelas de tal maneira que homens ou pessoas que passassem na rua não pudessem enxergá-las lá dentro. Algumas culturas atuais ainda não têm esse negócio de a mulher não poder ser vista, né? Nós fomos lá em Dubai e ficamos olhando, a mulher comia batata frita, ela erguia aquele, lembra? Ela erguia, não sei como chama aquela roupa que ela usa assim. Lá eu sabia, mas já...
a burca, erguia assim e comia batata frita do McDonald's. Comia assim. Mas é a cultura deles. Mas essa cultura é mais grave ainda. Nós fomos num lugar onde nós fomos numa mesquita, lá na Índia. Então você tinha que comprar um negócio para você tirar o sapato. E você andava com aquele negócio lá, tirava o sapato, tudo direitinho. E aí o que acontecia? Você entrava, as mulheres que estavam conosco precisavam ir por um lado. Os homens não, os homens tinham o privilégio de estar no meio da arca. Isso agora. E assim Jesus encontrou essa cultura. Legalmente ela era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições civis, penas inimagináveis. Então na prática as mulheres na realidade eram escravas. Um escravo e uma mulher tinha pouca diferença. Já havia um início de transformação quando Jesus nasceu, mas era pouca diferença. Elas eram donas de casa e eles eram dono delas. Então, precisa entender esse quadro. Era nessa situação, diante de homens da lei que tinham aquele princípio da religiosidade impetrados, incrustados dentro deles, que traziam, as multidões iam atrás de Jesus mesmo. É nessa situação que aquela mulher vem e é colocada diante do mestre e acusada de adultério. Então fala, agora nós vamos pegar ele. Agora nós pegamos ele, porque eu quero ver o que ele vai falar. Quero ver se a lei manda matá-la com pedras. Quero ver se ele não vai dizer assim, apedreje. E essa foi a situação. Agora veja bem, Jesus era um contraditório naquele tempo, muito sério, muito severo. E eu quero colocar mais um aspecto. Um aspecto que no capítulo 9 de Isaías foi muito bem descrito, para que você possa entender. Você precisa entender que Zebulão e Naftali eram as cidades setentrionais do norte de Israel, e onde Jesus foi morar era uma cidade muito próximo disso, perto do lago da Galileia. E lá Isaías profetiza o seguinte, no capítulo 9, versículo 1: não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Estava lá Cafarnaum, onde Jesus foi morar. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Aliás, deixa eu primeiro explicar por que Jesus foi morar em Cafarnaum. Porque quando ele voltou do Egito, ele chegou em Jerusalém, ele ficou sabendo que o Herodes havia realmente morrido, porque José disse isso para ele. Olha, em sonho, Deus disse para José em sonho, realmente morreu o Herodes, você pode voltar. Só que ele chega em Jerusalém e descobre que é o filho do Herodes, que também queria acabar, porque sabiam que ia vir essa luz. E então ele vai lá 30 e poucos quilômetros para baixo, perto do mar da Galileia, lá em Cafarnaum, e ele passa a morar lá. E lá a palavra fala assim: o povo caminhava em trevas. Por quê? Porque vinha do norte os assírios e arrasavam com tudo o que encontravam. Vinham os amalequitas, vinham, aqui, como se falou hoje de tarde, os amonitas, e vinham e arrasavam com as plantações. Tivemos oportunidade de visitar lá em Israel aquilo que a gente chama de catacumbas ou coisa semelhante, que feitos em pedras, dessa pedra tipo de areia arenosa, que eles cortavam e faziam suas casas ali dentro, e até mesmo os lugares para poder moer a azeitona, as coisas lembra? Para poder sair o óleo, tudo. E eles se escondiam do povo. Então esse povo vivia uma tragédia, uma escuridão. E então Isaías profetiza: quando ele vier, até isso vai acabar. Ele fala assim no versículo 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentasse a sua alegria, e eles se alegram diante de ti.
como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Os despojos de uma batalha são sempre divididos em alegria, né? Quando você tem uma luta e você recebe uma vitória, você fala: oh, vamos junto nessa aí, né? Eu precisava esses dias fazer um negócio, e então meus netinhos estavam lá em casa: vovô, verdade que você vai me dar um iPhone? Não, vou te dar um iPhone 15, quando sair o 15, daqui uns 15 anos, entendeu? Mas o vovô não vai dar um presente para mim? Eu falei: eu vou dar, o dia que eu fizer um negócio eu vou dar, ore por mim. E aí ontem, não sei como é que vazou para o aniversariante que saiu o negócio. Ele falou para mim: vovô, fez o negócio? Fez. Então vou ganhar meu presente? Ele e todos os outros. Então era assim, a gente divide os despojos, né, da batalha. Pois tu destruíste o jugo que os imprimia, a carga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. E isso Isaías continua falando, lembre-se lá, 800 anos antes: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Preste atenção, quem estava ali acusando aquela mulher? Os mestres da lei. Eles sabiam tudo isso aqui. Eles sabiam tudo. Eles sabiam que ali dentro, diante deles, estava o príncipe da paz. Ali estava o Messias. Falei: nós temos que tirar esse cara daqui, porque esse cara vai romper os nossos costumes. Esse cara, e assim é a sociedade. Esse cara vai romper os nossos ideais. Esse cara vai terminar com todo o nosso privilégio. E esse processo foi sendo acrescido. Por quê? Porque da região norte vinham os assírios, e era lá da Galileia que veio Jesus, trazendo essa luz, do norte para o centro, para Jerusalém. Isaías prometeu que Deus enviaria a luz, Deus enviaria a alegria, Deus enviaria pelo meio do nascimento de Jesus aquele que ia quebrar o jugo da sua carga. Ele seria maravilhoso, ele seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E eles estavam dentro disso. Mateus, quando descreve isso no capítulo 4, ele lembra dessa situação, e ele fala no capítulo 4, versículo 12, ele contextualiza essa realidade e fala: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulão e Naftali, que é a mesma região que Isaías havia profetizado. De lá virá o príncipe da paz. E para cumprir o que fora dito, terra de Zebulão e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo vivia nas trevas. Pense que treva. O cara estava do lado de cá do mar da Galileia. De tarde, entra no barco, segura a tempestade depois do medo lá dos seus discípulos, passa para o outro lado, lá no outro lado está de novo 5.000 homens. Ele multiplica 12 cestos de 5 pães e 3 peixes, em 12 sobra 12 para 12.000 pessoas. Vamos resumir isso. Eram multidões. Dizem os historiadores, Joséfo fala que vinham pessoas da Síria, vinham pessoas do Egito, vinham pessoas de tudo que é lugar atrás de Jesus. E é diante dessas multidões que os caras quiseram desafiar o mestre.
Fala, Messias, e daí? Você que é o homem, o bambambam aí, no linguajar de hoje, vamos trazer isso para agora. Você que é o bem-bom aí, fala para nós aí. Olha, a mulher foi pega em prostituição, ela estava transando com os caras lá, e a lei manda que tem que apedrejar ela. O que você vai falar disso? Então, a profecia continua a ser cumprida. Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. E eu não sei se você prestou atenção aqui no versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Eles continuaram a exigir. Quando Jesus se abaixou e foi escrever na terra. Eu gostaria de saber o que ele foi escrever ali na terra. Se fosse eu ia escrever seus idiotas, seus safados. Sim, porque é bem disso que eu quero falar para você. Se fôssemos nós íamos julgar. Nós íamos julgar. Mas eles diziam assim para ele. Eles continuam a exigir uma resposta. Eles continuam a exigir uma resposta. E dizem, olha, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eu já ia dizer assim, cadê o homem que estava com ela? Ou seja, de toda forma, nós, na nossa contextualização da sociedade que nós vivemos hoje, nós nos colocamos num lugar de julgadores, de questionadores, de criticadores. Preste bem atenção, mas esquecemos o preceito principal, que é da justiça e da misericórdia, que é consequência da compaixão. Você pegou? Vou repetir. Nós esquecemos o preceito principal, como cristãos, é da justiça e da misericórdia, que é resultado de um coração que tem compaixão. Na reunião das pessoas que eu fiz quarta-feira aqui, eu falei, não, nós queremos sim ser conhecidos como uma igreja que tem missões urbanas, tem um mercado solidário, que dá de comer para centenas de pessoas. Todo mundo sabe o nosso desejo de fazer uma cozinha ali na frente, e de meio-dia vi centenas de pessoas vir comer aqui, de graça, não importa se está limpo ou não está sujo. Se nós pudermos, nós vamos dar banho, se nós pudermos, nós vamos lavar eles, porque a gente tem que ter misericórdia. Mas nós queremos ser conhecidos como uma igreja de caridade, sim, nós somos cristãos de caridade, mas muito mais que isso, irmãos queridos, nós precisamos ser conhecidos como uma igreja de amor. E amor gera compaixão. E agora eu quero fazer essa escala de trás para frente. Diga comigo, amor gera compaixão. Agora diga de novo, compaixão vai resultar em misericórdia e justiça. Está entendendo? Justiça e misericórdia são frutos de um coração de compaixão, que por sua vez só está presente na vida do crente que entende o amor do papai por ele mesmo. Entendeu? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Então, onde começa esse processo? Começa o amor de Deus te escolheu, e não adianta você se achar. Todos nós, como cantamos naquela canção, somos filhos. Todos. O pastor não é melhor que você, líder não é melhor que você. Tem que ter hierarquia na igreja, tem que ter organização, tem que ter não sei o que, tem tudo. Cada vez vamos fazer melhor, porque nós vamos fazer com eficiência, com excelência para o papai. Cada vez vamos fazer melhor, mas isso não me coloca numa posição melhor que ninguém. Eu e você somos todos iguais.
Todos somos perfeitamente amados, amados de uma forma extraordinária, sobrenatural, pelo Deus poderoso dos céus e da terra, que te criou, que te sonhou e que te trouxe essa noite aqui, para você entender que o amor vai gerar compaixão, e que a compaixão vai resultar em misericórdia e justiça. Só que o dono do amor, o dono da compaixão, aquele que é o príncipe da paz, o rei dos exércitos, o Senhor de todas, o Messias que estava vindo, estava ali no meio da multidão. E então, olha, eu já ia falar os trouxa, eu já ia julgar eles de novo. Mas então chega aquele povo, os mestres da lei, os metidos. E você sabe que é assim mesmo, tem sempre um metido que quer discutir. Já julguei, viu? E agora? Essas pessoas estavam ali todos interessados em... Como que fala a palavra? Vamos ler aqui o que fala? Eles falam assim, ó: lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante dele. O que eles queriam fazer? Apanhá-lo numa armadilha. Está ali no versículo 6. Eles queriam apanhá-lo numa armadilha. Satanás está sempre ao seu redor. Escute isso. Olhe para mim aqui. Satanás, ele não descansa. Nós estamos na terra 70, 100 anos, 120 alguns. Eu, por exemplo, vou até 150. Então, lamento. Mas falando sério, nós passamos nessa terra por um tempo. Satanás, há milhões de anos, astutamente anda ao redor de você para colocar você em armadilhas desse tipo. Naquele momento, Satanás usou aquelas pessoas para colocar armadilhas. Ele foi lá no jejum. Nós não vamos fazer o jejum do coração de Jesus, os 40 dias que empoderaram Jesus. Nós vamos repetir aqui de 1º de março a 9 de abril, os 40 dias que empoderaram Jesus. E o Espírito Santo vai dar um empoderamento para aqueles que se reunirem nisso, para aqueles que vierem nisso, para aqueles que falem: eu quero, eu estou junto. Você vai sair do dia 9 de abril sem se conhecer. E naquele momento, então, voltando aqui, aquela mulher está ali diante do mestre, e o mestre olha para ela e fala: sabe quem está diante de mim? São guias cegos, como ele falou em Mateus 23, 24. Como um mosquito e engolem um camelo. É isso que nós fazemos quando nós julgamos. Quando nós julgamos. E nós julgamos quando não temos compaixão. Quando nós olhamos para o pobre. Quando nós olhamos... Eu tenho tido experiências fantásticas aqui na frente. As pessoas vêm dormir aqui. Outro dia era feriado e só eu vim na igreja ao meio-dia, abri a igreja, desliguei os alarmes, fui lá atrás na sala, abri a sala e voltei ali conversar com eles. Eles estavam numa barraca daquelas de camping, dormindo ali dentro. E daí era o dia do Descende. Eu peguei e dei coloquei no celular deles o Descende para eles. Falei: assista isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o que Deus está fazendo. 3 estádios dessa nação. Veja isso aqui. E a moça começou a chorar. Ficou emocionada. Não sei se ela estava chorando porque ela estava drogada, porque ela estava bêbada, ou estava emocionada. Mas ela estava emocionada. E de repente, aquele processo assim. Eu tenho visto experiências fantásticas. E se você escutar a história de cada um, você vai dizer: meu Deus do céu. Eu só levanto as mãos e entro para dentro da igreja gritando. Falei: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu que isso acontecesse na minha vida. Um dia eu estava nas trevas e o Senhor me trouxe para a luz. Um dia eu estava na miséria do julgamento, da crítica, da humilhação ao pobre, da humilhação ao oprimido. Jesus não aceita isso. Sabe uma coisa? Deixa eu falar um terceiro ponto para você. Jesus
é inimigo de quem decide pisar na fragilidade das pessoas. Vou repetir. Jesus é inimigo de quem decide pisar na fragilidade das pessoas. E quando você for para casa essa noite, vá para frente do seu espelho e olhe para você, e você vai descobrir que você tem muitas fragilidades. Já pensou se todas as pessoas ficassem pisando nas suas fragilidades? Ai de mim, miserável sou, se pisassem nas minhas fragilidades. Mas aprove a misericórdia de Deus me dar oportunidades. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Então Jesus está do lado de quem? Jesus está do lado do pobre. Jesus está do lado do oprimido. Jesus está do lado do sofredor. Jesus está do lado do humilhado. E surpreenda-se se você quer ou não, Jesus está do lado do pecador. Jesus está do lado do pecador. Jesus quer confrontar o pecado, mas Ele jamais quer expor o pecador. Foi isso que Ele fez com aquela mulher. Ele confrontou o pecado deles com a justiça dele. E falou, tá bom, se ninguém tem pecado, atire a primeira pedra. Era a estampa da justiça do Senhor. Era o reino de Deus sendo estabelecido com justiça naquele momento. Você entende essa revelação que Deus me deu? Deus me falou assim, olha aqui, Ademir, aqui tem duas coisas. Aqui tem justiça e aqui tem misericórdia. Aqui tem a justiça que falou para ele, se ninguém tem pecado, atire a primeira pedra. O que a história contou para nós? Todos se retiraram, porque todos se sentiram pecadores, criminosos, sujos. Muitos deles devem ter dito assim, meu Deus, que miserável sou eu, fui lá acusar ela, e todos os dias eu estou mentindo. Fui lá acusar ela, e todos os dias eu estou criticando o pastor da igreja. Eu fui lá acusar ela, e todos os dias eu estou me saindo fora para não ajudar mais no reino. Todos os dias eu sou chamado para pregar, eu não vou pregar. Eu sou chamado para ajudar no ensino, eu não vou ajudar no ensino. Todos os dias eu sou chamado a ajudar a limpar, eu não vou limpar. Eu tenho que ver a igreja pagar com o seu dízimo a limpeza do terreno. Todo dia, não. Cada um deles deve ter saído dali pensando, meu Deus, eu vou lá para frente do Muro das Lamentações e fico fazendo aquelas canções, que é a coisa mais linda, né, que eu gravei lá, vocês devem estar lembrados. Eu fico fazendo orações na igreja, mas eu estou julgando os outros. Onde estão os homens de compaixão? Quero repetir de novo, porque você precisa levar para casa, para o seu coração. Isso precisa ficar estampado na sua vida. Se você não entende o amor de Deus por você, que respeita e que ama você apesar das suas fragilidades, apesar das suas limitações, você não vai entender a compaixão de Jesus, e você não vai poder viver essa compaixão. E se você entende o amor, você vive a compaixão. E se você vive a compaixão, você entende que o reino de Deus é justiça e misericórdia. E aonde então Jesus exerceu a sua misericórdia? Foi quando ele disse para ela, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a vida do pecado. Jesus decreta o seu reino de misericórdia. Jesus então manifestou amor, compaixão, misericórdia. Jesus manifestou o seu reino naquele momento. Irmãos queridos, Jesus é o Deus da compaixão para aqueles que não têm ninguém nem mais nada. Pode vir a equipe de louvor. Jesus é o Deus da compaixão para aqueles que não têm ninguém nem mais nada.
Jesus é o Deus de compaixão para aqueles que estão sofrendo e que dizem, já não há mais esperança. Essa semana estávamos fazendo uma primeira reunião sobre o Ministério de Missões Urbanas, e eu falava com o Sandro, vamos organizar um esquema para que esse projeto dos hospitais cresça, mas que cresça também a nosso ministério lá na cadeia, que cresça lá no acolher, nos viciados. Nós precisamos ampliar isso, porque Jesus sempre pede na Bíblia, seja como Ele. Ele é o Deus para aqueles que não têm ninguém. Sabe, quando você encontrar uma dificuldade, não meça o tamanho da dificuldade, lembre-se do tamanho do seu Deus. Quando você encontrar uma dificuldade, não se preocupe com o tamanho dela. Ela pode ser uma providência para que você tenha um propósito na sua vida. Hoje meu dia escutei alguém falar, se não me engano foi a pastora Camila que falou, não, muitas vezes Deus faz a pessoa perder o emprego, e logo em seguida ela vai trabalhar numa outra coisa, ela se encontra e fala, meu Deus, por que faz tanto tempo que eu fiquei lá lutando em cima daquilo que eu não gostava, em cima daquilo que não conseguia me motivar? Deus é assim. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Agora, todos nós, desde a Patrícia que está lá no cantinho, até o Fábio que está aqui, já esse pessoal que subiu, todos nós, todos irmãos, precisamos ter um coração de compaixão. Compaixão não julga, compaixão não critica, compaixão ama. Compaixão é fruto do amor. Compaixão, ela é um instrumento que Deus te deu para você exercer justiça e misericórdia. Fique de pé, por favor. Preste bem atenção, olha para mim aqui. Estamos encerrando, não quero fazer uma longa mensagem. Quero que você entenda. Não há vida quebrada que Jesus não possa restaurar. Não há ferida profunda que Jesus não possa curar. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não há passado tão grande, tão obscuro, tão cheio de trevas, tão cheio de pecados, tão cheio de problemas, tão cheio de erros, que Deus não possa iluminar. Não há demandas jurídicas que Deus não possa solucionar. Não há, irmãos queridos, porta fechada que Ele não possa abrir. Não há ilegalidade que Ele não possa sarar. Não há coração endurecido, empedrecido, que Ele não possa tornar um coração de amor. Não, irmãos, você é filho, e como filho, se você decidir buscá-lo, olha, todos os meios-dias a igreja está aberta. Vocês escutaram o pastor Gustavo falar que nós vamos ter essa sala aberta em todos os expedientes da igreja. Se você tem dificuldade em encontrar um lugar para orar em casa, sabe qual é a distância? Hoje eu falei para uma pessoa, a pessoa está indo mal, e ele está de aniversário hoje, e quando eu fui de manhã para mandar uma mensagem, depois do culto que eu estava aqui, eu entrei no carro, falei, vou mandar agora, e fui gravar uma mensagem, e o Espírito Santo falou para mim, ele está sofrendo, ele está triste, ele está preocupado. Eu usei a palavra perrengue para ele, está passando por um perrengue. E então eu mandei uma mensagem, e depois ele me mandou uma outra respondendo, como é que o senhor sabia, pastor? Eu falei, eu não sabia, mas o Espírito Santo. E aí eu falei isso aqui para ele, eu falei, não há problema que você não possa resolver. Ele falou, mas como que eu faço? Eu falei, há uma distância entre você e Deus. Há uma distância entre você e Deus. Ele estava pensando assim, meu Deus, eu abandonei o reino. Não, mas eu sou cristão. Não, sabe qual é que é essa distância, irmão?
é a oração. É só essa distância que existe entre você e Deus, a oração. Você começou a orar, Ele chegou. Você chamou, Ele veio. Você clamou, Ele atendeu. Você bateu, a porta se abriu. Você buscou, achou. Esse é o processo. Por isso eu quero convidar você essa noite a entender esse processo. Peça a Deus um coração de compaixão. Entenda o amor dEle. E entenda a justiça e a misericórdia dEle. Naquele momento, Ele surpreendeu milhares de pessoas. E Ele continua surpreendendo todos. Quando Ele disse, vai e não peques mais. Por isso, se você chegou com o seu coração nesse lugar atordoado, se você tem segredos que você já não estava te machucando, se você tem situações que fala assim, meu Deus, eu tenho um sentimento de culpa. Não se preocupe, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz está nesse lugar, e Ele quer, abaixa a luz aí por favor, e Ele quer pegar você, Ele quer tocar você, Ele quer transformar você, Ele quer fazer você entender que Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão. Como naquele momento Ele não julgou aquela mulher adúltera, como naquele momento Ele foi severo na sua justiça e disse a eles, aquele que não tiver a primeira pedra, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas você, vai, não peques mais. Que o Senhor possa te tocar essa noite.